Olá, simpáticos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à minha biblioteca e hoje o assunto vai ser isso aqui. Hoje nós vamos entender por que calçar chinelos de borracha ou usar tênis não necessariamente vão te proteger de uma descarga elétrica, principalmente em dias de tempestade. Calma, antes de sair aí desobedecendo a ordem do pai ou da mãe, tenha em mente que ajuda para algumas condiçõezinhas muito pequenininhas. O que nós vamos entender hoje é como acontece a distribuição de carga elétrica para um corpo eletrizado, principalmente se tratando de um condutor elétrico. Quando um corpo recebe cargas elétricas, você tem uma redistribuição de carga. Quando a gente tem um condutor e ele recebe cargas positivas, esse excesso de cargas positivas acaba sempre se acumulando na parte externa desse condutor, na situação em que esse excesso de carga consegue manter a maior distância possível entre elas, uma vez que elas sofrem uma repulsão eletrostática bastante intensa. A mesma coisa a gente poderia imaginar se um corpo recebesse carga negativa, um excesso de elétrons. Como essas cargas se acumulam totalmente na parte externa do corpo, na parte de dentro não tem um excesso de carga, então não existe um campo elétrico sendo formado no interior desse condutor. Ora, nós já vimos que o campo elétrico multiplicado pela distância entre dois pontos é igual à diferença de potencial. Se o meu campo elétrico vale zero, isso significa que a diferença de potencial é zero. Se a diferença de potencial é zero, nós podemos concluir que o potencial elétrico nesse condutor ele é constante. E para a gente tomar choque, é necessário que exista uma diferença de potencial, uma vez que o movimento de carga elétrica só acontece quando é promovido essa diferença de potencial. Quando nós enfiamos o dedo na tomada, nós sentimos esse choque porque o nosso corpo possui um potencial e a tomada possui um outro valor de potencial. A carga elétrica, ao perceber essa diferença de potencial, tenta migrar de um corpo para outro. No caso de um dia de tempestade, o que a gente observa é que as nuvens formadas elas se carregam atingindo um potencial gigantesco, enquanto que o potencial da superfície da Terra é sempre o mesmo, um outro valor aí bastante diferente. Na diferença de potencial, nós observamos então as descargas elétricas. Como o campo elétrico no interior desses condutores é zero, nós temos alguns problemas que enfrentamos no nosso cotidiano. Por exemplo, quando você entra no elevador e mexe no celular, você deve perceber que subitamente o sinal de telefonia diminui drasticamente. Isso ocorre porque esse sinal são ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, ao tentarem passar pela superfície condutora, elas acabam sendo barradas devido a um fenômeno que a gente chama de blindagem eletrostática. Ou seja, o elevador, que é feito de material condutor, impede que exista diferença de potencial no seu interior, gerando uma região blindada aí para diferenças de potencial. Como a onda eletromagnética ela se propaga pelo espaço utilizando um campo elétrico, e esse campo elétrico é variável, no interior desse condutor a gente não vai encontrar a presença, ou pelo menos não deveria encontrar a presença dessas ondas. É por isso que as cápsulas de micro-ondas elas impedem que as ondas eletromagnéticas que estejam ali dentro não saiam e cozinhem sua cara enquanto você está lá esperando a sua comida ficar pronta. Mas o que isso tem a ver com o chinelo? Afinal, a gente utiliza chinelo quando está caindo raio. Como as cargas se acumulam na parte externa do condutor, nós podemos calcular a densidade superficial de carga. Essa densidade permite verificar algumas características do campo elétrico na distribuição da superfície externa desse condutor. Para calcular, a relação é extremamente simples. Basta dividir a quantidade de carga elétrica que um corpo possui pela área da sua superfície. Notamos ainda que para determinados objetos que apresentam pontas ou são pontiagudos ou apresentem protuberâncias, existe uma densidade de carga elétrica maior. Significa que tem mais carga elétrica ali? Não. O que representa ali é um aumento na densidade, visto que quando a região fica pontiaguda, a área pela distribuição acaba sendo menor. Nessas regiões pontiagudas, sendo a densidade de carga maior, nós teremos também um campo elétrico maior. Quanto maior o valor do campo elétrico, maior tende a ser a diferença de potencial oferecida ali. É por isso que nós não podemos ficar debaixo de árvores em dias de chuva ou quando está caindo muito raio. Porque a árvore, sendo uma parte mais alta ou a região pontiaguda da região, vai fazer com que a densidade de carga elétrica ali seja maior, o campo elétrico seja mais intenso e a descarga elétrica seja facilitada naquele ponto.
Não há chinelo que salve numa situação como essa. É por isso que os para-raios são utilizados para fazer a proteção de edifícios ou alguns monumentos muito elevados. As pontas dos para-raios vão servir de ponto de escoamento de carga exatamente devido ao aumento de campo elétrico que eles são capazes de gerar. Mas então voltamos à questão. Numa situação de dia de tempestade, qual seria o local mais seguro para permanecer? Dentro do carro. Exatamente porque a carroceria do carro ela vai servir aí de blindagem eletrostática, feita de metal, vai fazer com que o excesso de carga que ele receba fique sempre na parte externa e você fique salvo lá dentro. Então para a aula de hoje é isso, agora você já sabe como sobreviver em dias de tempestade ou não, mas agora vocês têm bons argumentos aí para defender a ideia de que isso aqui não salva vidas, inclusive pode tirar. Embora a aula de hoje seja um pouco mais conceitual, cuidado na leitura das questões para não cair em pegadinhas. Faça um bom resumo dessas características, principalmente a ideia do poder das pontas que explica o funcionamento dos para-raios. Qualquer dúvida, reveja esse vídeo e até a próxima. Vai chover hoje.